Olá, para quem não me conhece, eu sou a Denise e eu tô há muito tempo adiando para gravar esse vídeo. Eu nem sei ao certo ainda o que eu vou falar exatamente, porque faz muito tempo que eu tenho várias ideias e eu não coloco nenhuma delas em prática. E hoje eu decidi fazer isso sem pensar muito. Bom, eu tenho 46 anos, eu moro aqui nesse JK. E qual que é a minha situação de vida hoje? A minha situação de vida hoje estou desempregada, tenho o valor para realizar o pagamento das contas desse mês e o mês que vem eu não sei o que vai acontecer. Então, voltando um pouquinho a alguns capítulos da minha vida, né? Eu resolvi sair da cidade que eu morava, do estado que eu morei a minha vida inteira. E aos 43 anos, eu decidi arriscar, ousar, me aventurar. Eu vim para essa cidade dentro de um relacionamento, vivendo algumas experiências e achando que eu já estava bastante consciente de várias coisas. E posso te afirmar que quando a gente acha que sabe bastante coisa, é bem perigoso. A questão é tu ter um equilíbrio entre valorizar os teus aprendizados, mas nunca se achar o dono da verdade. E não se achar o dono da verdade não no sentido de não se valorizar, e sim no sentido de ter a capacidade de perceber que sempre você está aprendendo coisas novas todos os dias. E aquela insatisfação ou aquele vazio muito grande que a gente sente dentro do peito em momentos bem específicos da vida da gente, e às vezes, na maioria das histórias que eu escutei, é sobre achar que que sabe muita coisa, ou que tu tá num lugar confortável. Ah, pronto, cheguei aonde eu queria. Gente, esse lugar não existe. Quando tu ficar nessa busca incessante de chegar em algum lugar, tu sempre vai te sentir cada vez mais vazio. E aconteceu uma coisa bem engraçada que eu quero comentar comigo ontem, né? Então, eu tô aí nessa busca por algum trabalho, uma prestação de serviço, né? Já faria bastante diferença pra mim. E eu aceitei fazer um teste para trabalhar numa padaria de atendente, uma coisa que eu nunca fiz na vida. E fiz atividades correlacionadas, né? Já trabalhei com alimentação e atendimento, já trabalhei muito com atendimento ao público, já produzi, né, doces, salgados em algum momento da minha vida, já empreendi nesse sentido. E eu imaginei que seria bem simples a atividade. E eu me surpreendi. Então, a gente nunca vai ser bom em tudo. E isso foi uma das coisas, assim, que eu pude sentir na pele, né? Eu me sinto super capacitada para várias coisas. E a outra é que nem tudo é o que parece. Parecia ser algo muito simples, algumas atividades específicas, e envolve muitas outras coisas. Então você às vezes olha para uma pessoa realizando um trabalho e pensa: ah, isso é muito barbada, isso é muito fácil. A pessoa que faz isso não precisa de capacidade cognitiva nenhuma. E tudo envolve um conhecimento específico. Então, ali eu percebi o quanto tu precisa de concentração, de agilidade, de raciocínio rápido, de habilidade, de capacidade de percepção, de atenção. Então, tu tá fazendo uma coisa e tu tem que prestar atenção em outra. Tu tá ali lavando a louça e tu tem que estar atenta se chega algum cliente, o que esse cliente tá pedindo, o que exatamente ele quer dizer.
lembrar do que ele tá te dizendo, anotar certo, conseguir assimilar as informações. Eu sei que todas as atividades que a gente vai desenvolver num primeiro momento, quando tu te coloca em aprendizado, elas são mais desafiadoras e depois tu entra num piloto automático. Sim, mas não perde o mérito da função. E por que eu tô falando isso, né? Eu aceitei essa oportunidade de trabalho porque hoje realmente eu tô passando por uma situação onde eu não priorizo escolher muito, vamos dizer assim. Aí vocês vão entender isso ao longo dos vídeos que eu for gravando aqui. Por que não priorizo escolher muito? Eu tô buscando resolver as coisas de uma maneira imediata. Eu tenho compromissos que eu preciso cumprir, o aluguel é uma delas, né? E várias outras coisas aí de vida de adulta. Então, eu me coloquei nessa situação de estar aberta para aprender. E tá sendo interessante perceber o quanto de humildade a gente precisa trabalhar sempre na gente. A gente pensa assim, eu sou uma pessoa que sou humilde, né? Em primeiro lugar, quando a gente fala isso, a gente já não é humilde, né? E segundo, quando tu entende o valor real de cada pessoa e de cada atividade, aí você tá acessando realmente essa energia da humildade. Que bom que existem pessoas que têm facilidade em algumas coisas, porque não seria a nossa facilidade. E eu entendi, principalmente quando eu fui recusada depois do teste. Olha que louco, isso ainda tá doendo. Eu fui recusada depois do teste, que eu não tenho essa habilidade. E a dor que bateu pra mim, assim, é entender que tá tudo bem eu não me sair bem numa coisa que eu achava que era simples, porque ela não é simples. E eu tenho lido muito a respeito de várias coisas, porque eu sou uma pessoa que busca entender os porquês da vida, busca entender as outras pessoas, busco me entender em meu lugar para justamente eu gerenciar melhor os desafios, eu viver de maneira mais leve. Sim, gente, eu sou Capricórnio. Capricórnio veio com esse aprendizado de aprender a ser leve diante dos aprendizados, né? Aprender a ser leve diante dos aprendizados, olha que redundância. Mas é bem isso. E as pessoas cumprem um papel. E isso é para tudo, seja numa questão do mercado de trabalho, das profissões, dos serviços, e seja num ponto das relações, né? As relações familiares, as relações de amizade, essas relações de trabalho, né? Entre colegas ou clientes, elas trazem ali uma importância muito grande. Por mais que num primeiro momento tu olhe para o que tu tá passando e tu sinta raiva e tu queira excluir aquela situação da tua vida, ela tá vindo para mostrar algo a respeito de você mesmo, principalmente. E o aprendizado que eu tive com essa situação que eu passei, em primeiro lugar, tá tudo bem eu não saber tudo. Tá tudo bem eu não saber fazer algo que eu julgava simples, e não quer dizer que seja simples. E a grande... Opa, quase caiu meu celular. A grande riqueza que tem de tu poder experienciar esse tipo de coisa. Tu vê a grandeza mesmo em situações muito desafiadoras, que é o que eu tô passando agora, uma situação financeira muito justa e complexa nesse momento mesmo. Para não dizer outras coisas, né? Eu tenho trabalhado muito isso, de enxergar as situações não com um olhar de ilusão e sendo uma positiva tóxica. Sim, eu enxergo a realidade, tá sendo desafiador, mas não enaltecer, não engrandecer isso, não dar esse poder de ampliar e alimentar essa situação para ela não continuar, né? Eu quero botar atenção onde realmente possa me levar para lugares melhores e me desenvolver mais. Então,
Eu reconheço que eu tô sendo abençoada, sim, de poder viver isso, de poder aprender com isso e de entender muito claramente aonde que eu quero estar. E eu quero estar desenvolvendo um trabalho que eu possa oferecer o meu melhor e não sofrer querendo forçar o que eu não sou boa. Um trabalho onde eu tenho espaço para real contribuição. E o maior aprendizado disso tudo que eu percebo em todas as atividades que eu tenho me proposto a realizar. No primeiro momento, essas atividades eu comecei realizando por obrigação mesmo. Poxa, eu preciso disso nesse momento. Preciso da troca do valor recebido, né? Em espécie, em dinheiro, para isso. Mas por trás disso eu consegui ver o seguinte, que está sendo um grande laboratório, um grande ensaio para entender várias coisas pelos bastidores e também para valorizar o que cada pessoa oferece. Seja algo para o nosso benefício ou seja algo para mexer com a gente mesmo, para cutucar, para virar de ponta cabeça. E eu nem sei ainda que nome que eu vou dar para essas reflexões que eu tô trazendo aqui, mas eu senti que é bem importante eu começar a expressar isso que existe de dentro de mim. E gratidão para quem ficou até aqui, né? Até o final desse vídeo. E com certeza outros vídeos serão gravados. Ainda tô sentindo e entendendo qual vai ser a direção disto. Mas uma coisa é certa, se eu sentir de me colocar aqui disponível, é porque tem uma contribuição muito além do que eu possa compreender agora. Para mim, em primeiro lugar. Porque no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô registrando um comprometimento comigo mesma de não voltar mais para esse lugar que eu tô agora. E de sim, seguir me desenvolvendo. E não quer dizer que esse lugar seja o pior de todos. Eu já passei por outras situações bem mais desafiadoras. Mas agradecer, reconhecer esse lugar e construir o próximo passo. Um grande beijo para todos e que vocês possam levar algum aprendizado, alguma preciosidade para a vida de vocês desse vídeo.